Olá, seja bem-vindo a mais um Feedback, o seu podcast semanal. E hoje eu tenho muito orgulho de trazer um cara que eu conheci há algum tempo atrás. Ele milita numa causa assim muito nobre, que é a causa social. Eu fiz um breve resumo dele aqui, mas ele vai se apresentar daqui a pouco. Ó, ele é empreendedor social, tem 34 anos, porque eu já puxei a entrevista dele mais atualizada, então eu sei a idade com precisão. É pai de 3 filhos, como ele mesmo disse na última entrevista que eu assisti. É militante envolvido em causas sociais, como eu acabei de dizer, e é um cara cheio de sonhos. É o mais apaixonante nesse cara, porque ele quer mudar o mundo, ou pelo menos o seu mundo, né? Mais recentemente foi convidado para a pasta de Secretaria de Assistência Social aqui do município de Maceió. E hoje, com muito prazer, eu vou conversar com Carlos Jorge. Seja muito bem-vindo ao Feedback. Fala, querido, que honra estar aqui com você, viu? Obrigado pelo carinhoso convite. E eu vim correndo, né? Participar aqui dessa baita entrevista hoje que a gente vai fazer junto, né? Vamos jogar junto aqui essa dobradinha hoje de entrevistas e a gente vai, com todo o carinho do mundo, responder tudo que for perguntado. Tamo aqui, simbora. Vamos embora. Os que estão nos assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, pelo Deezer, que não é aqui de Maceió, nós somos aqui de Maceió, em Alagoas. Eu conheci o Carlos aqui em Maceió, né? A gente estava ali envolvido em campanhas partidárias, defendendo as pessoas que a gente acreditava ser o melhor para a nossa cidade. E desde então a gente meio que viu ali que o cara era muito cheio de sonhos e a sua história mesmo, a sua timeline, vamos dizer assim, de vida, cara, é muito legal. Eu fico vendo as suas coisas que você faz nas redes sociais e eu tenho um prazer enorme, assim, de quando conhecer alguma pessoa, te indicar, falar de você, falar, bicho, eu conheço um cara que é muito envolvido em causas sociais, ele faz a diferença lá no bairro dele, no Vegel, que a gente vai falar sobre isso. E, de fato, muito obrigado por estar aqui, tá? Eu queria começar falando exatamente sobre isso, Carlos. Como foi que você começou a participar de caras sociais? Desde quando você se descobriu esse cara que gostava mesmo ali de buscar assistência para as pessoas menos assistidas pelo governo, seja lá pelo que seja, pessoas que tinham problemas nas suas vidas, e você disse lá, pô, eu vou me dedicar a correr atrás aí de quem precisa dessa mão amiga, de quem precisa de uma ajuda, eu vou olhar pelas crianças. Qual foi o dia D? Que start foi esse que deu na sua vida? Eu acho que essa consequência é fruto de um problema, né, que eu enfrentei. E aí foi com 9 anos de idade, né, o alcoolismo, o abuso sexual, né, a delinquência, a minha situação de vulnerabilidade social, né, e essa tragédia que me deparava, superada ela através de uma senhorinha chamada Dona Maria Madalena, que pegou na minha mão, mas assim, muita coisa na minha vida também já sinalizava, né, na minha adolescência e infância, essa compaixão natural, né? Porque para quem está no campo social, você não vai por causa de uma ideologia, você vai por causa de uma paixão, de uma compaixão pelo seu próximo, e a consequência é o ideal, né? Mas aí, por causa dessa conjuntura e desses conjuntos de fatores, e essa também ressignificação da minha vida, foi quando também, com 17 anos mais ou menos, a Dona Maria Madalena faleceu, e eu comecei a ser voluntário de causas sociais, nos grupos religiosos também que eu participava, né, religiosos. Então, assim, sempre com essa vertente social muito forte para ajudar sempre o irmãozinho que está do lado, né? Até eu ouvia muitas vezes a África, mas muitas vezes a minha África estava aqui do ladinho, rapaz, né? Meu vizinho, a pessoa da minha comunidade. E aí, assim, por consequência desse meu histórico superado, aí eu consegui aí ressignificar a minha vida e tocar projetos sociais, né? Voluntário e tal, até chegar no Manda Ver. Mas a trajetória foi longa e o processo foi penoso, foi doloroso. É interessante, né, que você fala que você teve problemas aí da sua vida, né, que você encontrou aí desde os seus 9 anos, cara, você conseguiu ressignificar isso
e meio que devolver o contrário para a sociedade, né? Você não jogou aquilo que você teve, né? As pessoas costumam dizer muito que a gente dá aquilo que a gente tem e a gente só tem aquilo que a gente recebe. Você conseguiu mudar a lógica dessas coisas, né? Você recebeu uma coisa da sociedade, querendo ou não, você recebeu um tipo de vida que, infelizmente, lhe colocou para caminhos errados, e você conseguiu mudar isso com uma pessoa que, querendo ou não, também lhe estendeu a mão, e você viu, pô, eu posso fazer o mesmo por mais pessoas. É válido muito esse tipo de aprendizado. Agora, você disse que depois de muitos anos veio a história de um Manda Ver. Eu queria que você situasse como foi que começou esta história, porque você disse, não, vamos criar uma ONG, ou a ideia era de ONG de fato, ou não tinha essa ideia de ser de fato uma instituição que levasse um nome, ou você simplesmente começou a se juntar com pessoas que pudessem ajudar. A princípio, eu acredito que até crianças, né, daí do seu bairro, que você é do Vergel. E por que, né, você tem esse amor pelo Vergel e tudo, eu acredito que é porque você mora aí, mas porque você pegou assim, e o Vergel que é o seu foco dessa sua batalha social de tantos tempos aí. Rapaz, até chegar no Manda Ver, houve a minha participação ativa, né, como voluntário, sendo voluntário de instituições do terceiro setor, uma delas foi a Visão Mundial, entre outras organizações, até nos grupos religiosos também que eu participava, né, então, assim, sempre houve essa candeia, né, essa luz, assim, de participar ativamente e ser soluções para os problemas, né, porque o comum do ser humano muitas vezes é olhar os problemas, se sentir desafiado, reclamar, reclamar, reclamar e Verdade. não participar ativamente da transformação disso. E muitas vezes as pessoas ficam alimentando, porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições, não tenho parceiros. Cara, eu acho que você não quer. Porque se você quiser, muitas vezes você mudar a história de um, você já está mudando tanta coisa. Se cada um de nós tivesse um para mudar uma vez na vida, imagine se 1 milhão de pessoas fizessem isso, seria mais 1 milhão de pessoas impactadas, né? Então, assim, e é uma sequência, uma cadeia de transformação. Até chegar ao Manda Ver foi essa trajetória. O Manda Ver começou a brotar um sentimento, uma raiz, uma vontade em 2013, né? Um dia eu toco um projeto social, um dia eu vou fazer uma coisa estruturada, um dia eu vou fazer uma coisa que vai ser, que tenha metodologia, que consiga realmente, de alguma forma, ser orientada, né? Uma coisa estruturada. Em 2014, idealizei o Manda Ver, em 2015, eu ousadamente peguei uma rescisão de trabalho trabalhando como motoboy, toquei o projeto ali, peguei minha rescisão de trabalho, cheguei para minha mulher grávida em casa, "Bom, vou mudar o mundo, acho que mudar o mundo, rapaz, mas tudo quebrado, lençol tudo rasgado, pelo amor de Deus." E aí ela acreditou nesse maluco aqui. Passamos muita dificuldade, pessoal, mas muita, muita, muita mesmo, coisa que eu prefiro nem lembrar mais, tão sofrido que foi. E eu toquei aí, 2015 idealizei o projeto e fundei, né? Em 2014 idealizei, 2015 fundei. Ali tinha em torno de 50 crianças, aula na parte de cultura, né? Aula de balé, tinha uma oficina de leitura, tinha alguns cursos de capacitação. Então, você foi um dos primeiros caras, né, que abriu o caminho aí com um programa família, programa da família, eu acho, Herança da nesse família. Herança da Família, né? Então, assim, abriu a porta para mim. Foi a primeira matéria que a gente fez, né, para a imprensa. Então, assim, e essa trilha eu fui também existe uma obstinação, né? Um propósito, um ideal, uma vontade. E eu coloquei muito, irmão, mas coloquei tanta vontade e tanto trabalho duro e tanto sacrifício que aí o Manda Ver existiu nessa conjuntura, né, de sentimentos e de realidades, né, e de ações para serem desenvolvidas. Enfim, você criou o Manda Ver, foi um dos fundadores ali. Quem foi que embarcou com você aí? Existe uma equipe por trás disso aí? Você tem pessoas que lhe ajudam a manter isso aí? Você falou que logo no começo já tinha uma quantidade boa de crianças sendo assistidas pelo Manda Ver.
Mas como era que se dava isso? Você que se desdobrava ali em mil e tentava fazer tudo, atender essas crianças, ou você conseguiu ali ter pessoas que chegaram junto? Como era que você conseguia ligar essas pessoas, fazer esse network social, se é que podemos dizer assim? Rapaz, no início era eu e minha mulher grávida. Aí depois apareceu uma tia voluntária. Aí a gente tocava os 50 meninos lá. E aí era uma doideira, né? Porque eu tinha que me manter também, então eu trabalhava de madrugada no hospital, dormia 2 horas, e quando eu acordava, 8 horas da manhã, saía correndo lá para o instituto, né? Uma salinha, um quartinho, não sei se você lembra, Caio. Era uma salinha lá, um negócio pequenininho, bem arranjado. E aí a gente era esse fluxo, trabalhar de madrugada, no dia seguinte dormir 2 ou 3 horas no máximo e tocar as ações de projeto. E aí a gente vai construindo, né? Vai construindo histórias, pessoas vão acreditando na missão e vendo a recorrência disso, vendo que não é uma coisa pontual, não vendo que é uma coisa, não, vai só ser agora, depois passa. Não, tinha vontade, tinha uma visão, né? E aí aparece o pai de aluno que é voluntário, depois aparece outro e outro e outro, até que a gente vai criando o corpo. O Manda Ver do início, depois de 6, 7 meses, estava sem sede, né? Porque a gente não tinha mais dinheiro da rescisão, não tinha nenhum patrocinador, não tinha nada, filho. Então, assim, 7 meses a gente estava sendo despejado aí, sem lugar, sem referência, sem nada. E a gente, depois desse ciclo, ficando de lugar a outro emprestado, é muita agonia, muita coisa, muita vontade de querer ver o Instituto dar certo, também com muita vontade também de desistir, né? Porque no nosso contexto local é muito desafiador se tocar em empreendedorismo social, o projeto social, é muito desafiador, e por isso que eu levo comigo essa força para dentro dessa minha nova missão aqui, né? Na gestão pública, para tentar, de alguma forma, acelerar e até colaborar, mas é desafiador. O que mudou a história do Manda Ver na questão estrutural, de financiamento, de investimento, foi quando a gente participou da Rede Gerando Falcões, tocamos aí um edital, fomos eleitos um dos melhores editais do Brasil. Nós vamos falar já, não adianta o passo que a gente vai falar já sobre o Então eu termino Gerando aqui, Falcões. mas é nessa vibe aí. Lá no seu Instagram, eu conheci, a gente já não estava mais convivendo tanto tempo, até porque a gente conviveu mais tempo na época de campanha, acho que umas 3 eleições, três eleições atrás, não foi isso mais ou menos? Bom, a gente estava ali pedindo, né, que a Marina fosse presidente, todo mundo liso, voluntário também, tentando sonhar, né, em alguém que a gente acreditava. Verdade, verdade. E a gente tinha esse contato mais próximo, sei lá, mais de 8 anos atrás. Mas uma coisa, cara, que eu sempre acompanhei lá nas suas redes sociais foi essa sua vontade de querer fazer muito pelo Vegel, pela sua comunidade. E eu vi uma coisa que é uma das coisas que eu tenho certeza, muita certeza, muita gente vai olhar isso e deve ter olhado isso, deve ter dito, Carlos, isso é um absurdo que você quer fazer, que é o Centro de Inovação Sururu Innovation. Bicho, o que é aquilo? Qual é a ideia daquilo? Para você que está só nos escutando pelo Spotify, pelo Deezer, esses podcasts da vida, o cara quer montar um centro de inovação de uma das maiores periferias aqui de Maceió. A gente está falando de Maceió, Alagoas, e ele quer simplesmente revolucionar com um super prédio inovador, onde ele abrigue ali novas tecnologias, como ele mesmo diz, né, transforme Maceió através do Vegel um polo de tecnologia, principalmente voltado à assistência social. Que ideia foi essa? Aquele prédio é ideia da sua cabeça 100%? Alguém lhe ajudou a fazer aquilo? Como é que funciona? Diz aí pra gente. Na verdade, assim, a ideia foi da minha cabeça mesmo, e aí os arquitetos e amigos designers, né, foram desenhando para chegar na proposta que eu idealizava. Eu não estou mais na presidência do Instituto, né, por questões de compliance, questões contratuais, até por causa de alguns parceiros que continuam ainda ajudando o Instituto, então eu estou ausente da função do Instituto. Hoje tem uma nova presidência lá, a Lisânia, que depois é até bom tocar uma entrevista aqui com ela também. Vamos trazer ela aqui. O Sururu Innovation é, é a,
é a vontade de trazer ferramentas, desenvolvimento social, desenvolvimento humano, desenvolvimento territorial que não há dentro das periferias para dentro delas, né? É a gente ser, a partir do Sururu Innovation, um chamariz, né, de força, de vitalidade, de olhar para os territórios vulneráveis e de começar a ver a desgraça e ver as potencialidades. Mas muitas vezes o potencial não aparece porque falta oportunidade. E aí o Sururu Innovation vem com essa missão, né? Tá na mão da Lisaine agora, mas assim, com essa vontade, né? Até onde eu consegui projetar, idealizar, patrocinar também, né, com alguns apoiadores já dentro dessa dinâmica, né, do Sururu, a gente conseguiu trazer toda essa sinergia e esse propósito para dentro. Então, o Sururu talvez vai ser uma referência, né, com a gestão da Lisane agora na presidência. É um lugar inovador, um lugar que vai trazer o tema do empreendedorismo, vai trazer o tema também do desenvolvimento socioemocional, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o ambiente influencia, né, no desenvolvimento do ser humano. Então, Suru Innovation é trazer esse ecossistema para dentro da comunidade que antes era só associada, né, à tragédia social, à miséria, tanta coisa ruim, para o lugar realmente da oportunidade, de acelerar e celebrar gente sendo transformada de verdade. Verdade. Ô Carlos, eu queria pontuar uma coisa sobre tudo isso que você está falando. No nosso episódio anterior, a gente falou aqui com a Maria Gabriela, que ela falou sobre empreendedorismo. Ela falou sobre empreendedorismo de modo geral. Nós conversamos sobre muita coisa, sobre ideias, como é que a pessoa faz para tirar essa ideia do papel. E hoje, no episódio seguinte, a gente traz um cara falando aí sobre empreendedorismo social, o que muita gente pode até não conhecer por estar nos escutando. Uma pessoa que queira também tem essa vontade de querer revolucionar, ela consegue, Carlos, começar alguma coisa empreendendo socialmente na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, sem ter muita coisa, sem ter condições, sem ter dinheiro, às vezes. Eu vejo que você é um cara que acredita muito mais no potencial das pessoas. Lógico que o investimento vai trazer um prédio maravilhoso, vai trazer recursos diferenciados, mas eu sempre vi você como um cara que acredita mais no que o outro que está do seu lado pode oferecer para conseguir transformar a causa, do que de fato se aquilo vai ter investimento ou não. Queria o seu ponto de vista sobre isso. Rapaz, o ser humano, ele é o principal alvo de transformação de qualquer coisa. O prédio por si só não vai mudar a vida de ninguém, né? Um curso de qualificação não vai mudar a vida de ninguém. Sei lá, um computador não vai mudar a vida de ninguém se ele não tiver a identificação, né? Muitas vezes o ser humano está tão degradado emocionalmente, ele está tão molestado na alma, que ele precisa muitas vezes de alguém que pegue na mão e seja inspiração, né? Aquele cara que diz, oxe, esse cara aí não era nada, onde ele está, cresceu, desenvolveu, tal. Então, assim, a gente trazer também isso como prioridade, né? O ser humano sempre vai ser o alvo central. E, por consequência, essas ferramentas, né, que recurso também é ferramenta, e aí, independente se é um recurso de estrutura, se é um recurso financeiro e tal, isso melhora, isso potencializa. E a gente precisa, só que assim, para entrar no campo do empreendedorismo social, eu sempre cutuco muito esse tema, que é o tema do identidade, né? A identidade, ela faz uma grande diferença na vida do ser humano. E aqui, ó, qualquer transformação que comece fora, primeiro que precisa começar dentro. Precisa começar no coração, precisa começar nas crenças, né? Precisa começar na demanda emocional de você decidir enfrentar você mesmo e vencer você mesmo. Por quê? Depois disso, o que você faz é consequência de quem você é, né? Então, quem eu sou define o que eu faço. E as pessoas primeiro querem fazer, aí se destrói, se acaba, se desanima, não dá, né? Porque sempre começam errado. O certo é você começar dentro, depois resolveu dentro, já tem uma estrutura boa, emocional, já está bem. O resto fora
vai lhe dar grandes resultados. E depois, para você ter um olhar estratégico para o empreendedorismo social, você precisa, a primeira coisa, é buscar missão, visão e valores. E a outra coisa é qual é o seu propósito nesse mundo, né? O que é que realmente você hoje decida fazer que nem, mesmo que não tenha recurso, você vai querer fazer, mesmo que não tenha parceiro, você vai querer fazer, mesmo que os parentes não acreditem, você vai querer fazer. Qual o seu propósito nesse mundo? Porque enquanto a gente vive para dar satisfação do que é aquilo que a gente está fazendo para os outros, a gente sempre vai estar na dúvida. Aham. Mas quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, acredita naquela visão e coloca toda a vida naquilo, não tem como não dar certo, irmão. E muitas vezes, se ele Verdade. dá certo, não é muitas vezes ficar rico, prosperar materialmente. Muitas vezes dar certo é você estar feliz porque você está fazendo a coisa para a qual você nasceu. Isso é extraordinário. Verdade, eu digo que sucesso ela é muito subjetivo, né? Tem gente que acha que sucesso é dinheiro, carro, casão, mansão, muito dinheiro, muito, enfim. E eu acho também que é muito por aí. Sucesso independente da área que seja, seja num projeto social, seja na sua vida, seja em vida financeira. Eu acho que sucesso é quando você se encontra naquilo, você sabe que você está fazendo aquilo que você quer fazer e você está feliz fazendo aquilo, né? Você Sim. consegue fazer aquilo com uma forma simples e simples porque é orgânico seu. E ali você encontra uma felicidade. Eu acho que isso é meio que sucesso. Carlos, você já estava adiantando aí, então eu já vou jogar esse assunto. Como foi que o Manda Ver ele entrou no Gerando Falcões? E eu acho que foi a grande virada do projeto, né? O projeto já era bastante conhecido, principalmente aqui na cidade. Não sei se por todos que é daqui de Maceió, mas já tinha uma certa visibilidade. Você já conseguiu impactar muita gente, já tinha apoio de um empresário ou outro, mas o Gerando Falcões, ele de fato deu uma grande acelerada no projeto, acredito eu, porque deu uma visão mais ampla, mais macro para vocês. Como foi que se deu isso? Foi ideia de quem? Eu acredito, como você já estava dizendo, foi tipo um edital, né? Um edital para vocês poderem participar. Como é que funciona também? Agora vocês participando, você não está mais na presidência que você já adiantou, mas como é que funcionava, então, até enquanto você estava como presidente, essa interação com o Gerando Falcões? Rapaz, 2016, na minha loucura, né? Em breve, Vergel será o lugar mais inovador em Alagoas na palestra. Aí terminei a palestra lá, o cara disse, ó, tem um maluco igual a tu, irmão. Doidinho assim, igual a tu, assim. Disse, vamos, quem é? Aí o cara botou um grupo no WhatsApp. Lá tava Eduardo Lira, né? Já o conhecia pelas redes sociais, um mentor, um amigo hoje, um pai, um cara extraordinário, um cara de uma influência, de uma liderança gigante. E aí esse cara me chamou para ir para São Paulo e eu liso, rapaz, pedi dinheiro emprestado, parcelei em suaves prestações que eu nem lembro mais. E aí fui bater em São Paulo lá com o dinheiro emprestado da vozinha de um amigo, contei o sonho pro cara, o cara acreditou no negócio, disse que ia lançar depois de 8 meses um edital. E aí eu não sabia escrever edital, conheci Larissa Pinto, uma amiga mexe em economia, especialista em construção de edital, que era moradora do Vergel. Nos conhecemos porque Larissa começou a ser voluntária dentro dos projetos do Instituto. Me ajudou a escrever edital. Fomos aprovados. Em 2018, fechamos a parceria, o convênio com o Jean Falcões. E de lá para frente, irmão, só alegria, né? Aprender muito. Existe hoje, dentro do terceiro setor, uma profissionalização, né, de alto nível, né? Uma capacitação de alto nível, desenvolvimento da liderança de alto nível, para não deixar dúvidas nas pessoas que ela pode sim doar o seu real dela, que vai chegar na criança, que ela pode sim ser o voluntário e que ela vai ser voluntário para de fato mudar a vida de uma criança, e não por causa de um karma ou para diminuição dos pecados, mas porque ela está literalmente tem um entendimento correto de quanto a vida dela é importante para salvar outra vida, né? E a gente Verdade. conseguiu construir essa ideia, essa nova cultura para dentro do presídio social, né? E construir essa plataforma primeiro na alma, né? Porque sem uma relação de confiança, sem uma credibilidade, sem uma autoridade, você não consegue construir esse relacionamento.
E aí a sequência disso é, é essa continuidade, né? Então, assim, a gente fica feliz, celebrando sempre essa parceria com o Gerando Falcões. Estamos até onde eu estava como presidente até dezembro, ainda o contrato estava vigente, né? Ainda continua, que eu tenho informação, ainda continua lá, e é algo surreal. Então, até eu incentivo aqui as organizações sociais, aos líderes sociais, né? Aos líderes comunitários, você que tem seu projeto, sem estar regulamentado, acesse a rede Gerando Falcões, né? @Gerando Falcões no Instagram, @mandaverorg também. Se inspira nessas plataformas hoje, que são mais do que projetos sociais, eles são realmente plataformas de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de grandes tecnologias sociais que podem mudar um território e empoderar esse território para uma transformação real. Você recentemente foi convidado, não só convidado, como já está, né, já tomou posse como secretário de assistência social aqui do município. Como foi que funcionou esse convite, né? Partiu da parte do próprio JHC, aí de trazer um cara novo, de trazer um cara de mentes revolucionárias. Eu não vou me adiantar na resposta, eu queria mesmo que você dissesse como foi que funcionou esse convite, como foi para você aceitar e estar fazendo parte hoje da pasta de secretaria do município, e se você acha que você vai conseguir agregar mais nessa sua parte social. Vontade não falta, né? Paixão não falta. Força não falta. Mas essa trajetória, para mim, até agora, tá sendo difícil de acreditar, sabe, cara? Porque eu, pessoalmente, eu nunca levantei de forma intencional a bandeira para o político A ou B, né? Nunca foi assim. Eu sempre fui engajado pelo sonho, pela esperança, e até porque por questões de limitação e ignorância mesmo, de entender sobre os temas de importância sobre a política, eu sempre ia mais no viés de sonho, de esperança, que era o que me movia. Mas, rapaz, quando foi em dezembro, mais ou menos dia 20, finalzinho do ano já, recebi uma ligação que me fazia um convite, né, para aceitar ao cargo de secretário de Associação. Peraí, não é assim não. Fechou? Peraí, que eu tô com a minha trajetória tão bem definida em empresa social, que essa transição para mim tem que ser muito bem feita. Até porque para as pessoas não ficar na dúvida que eu usei a organização social para isso, né? Então, assim, como as pessoas eram muito engajadas nas redes sociais, elas sabem que eu nunca levantei bandeira para o fulano, nem ciclano, nem o ciclano também nunca foi promovido em nenhuma rede social, nem minha, nem do Instituto. Então, assim, era uma Sim. coisa tão segura que a gente tinha como compliance, né? Como regra mesmo. E, assim, foi surpresa mesmo, porque o comum, cara, é a gente tá ali, né? Do lado do político, brigando, aquelas confusões que a gente sabe, aí chega a eleição, não sei o que e tal. Mas eu fiquei muito surpresa. Quando você levanta as bandeiras, se você milita, né, por uma casa, ou por uma liderança, ou por alguém, aí é o comum. Mas eu fiquei muito assustado, porque não era a minha área. Eu não tinha nenhum sentimento, né, por aquilo, apesar de saber da importância da gestão pública. E lembrando para vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube, você também pode só nos escutar se você preferir pelos Spotify da vida. A gente tá no Deezer, tá no Spotify, tá no podcast do Google, enfim, tá numa porrada de coisa aí. Entra lá no nosso Instagram, que é feedback.podcast, clica lá no link da bio que você vai ver todos os canais de streaming que a gente tá disponível. E toda sexta-feira às 12 horas a gente tá aqui no YouTube. Carlos, você falou aí que você desse seu convite, né? Eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi lá a sua indicação para a secretaria. Eu disse, cara, que bom que o prefeito teve essa visão de convidar alguém que de fato era de fora ali do seu reduto, né? Um cara que já estava militando ali em causas sociais, e eu fiquei bastante feliz. Agora eu queria falar o seguinte: você, além de ter entrado na geração de Falcões, hoje você está como um secretário de assistência social, a sua vida também é pontuada por vários processos, né? Um dia eu estava assistindo a Globo e levei um susto, e eu tive que assistir aquele programa porque do nada eu vi Carlos Jorge lá no programa do Luciano Huck levando a história do Mandavé
rompendo todas as barreiras possíveis ali e levando a história do Manda Ver para a rede nacional, né, a maior emissora do país. Eu queria saber como foi esse convite, como é que você foi parar naquele palco, como foi estar ali, né, podendo apresentar a sua ideia, não só para o Hulk, que é um cara que é muito engajado também em assistência social, mas para o Brasil inteiro, porque eu não sei se você tem essa noção que no momento que você falou ali do Manda Ver, no momento que passou aquelas imagens, você não só escancarou para o mundo, praticamente, né? A emissora é uma das maiores do mundo, terceira, quarta maior do mundo. Você escancarou para o mundo também um projeto que veio de uma ideia sua, que nasceu tanto tempo lá atrás e que você estava tendo aquela oportunidade de desfragmentar ela para o Brasil inteiro. Rapaz, ali foi fruto de uma semente, né? E aí eu fui matéria do Pequenas Empresas Grandes Negócios em 2019. E aí no próprio ano de 2019, eles me descobriram, pediram para eu entrar eles entraram em contato. E aí começou, né? Rapaz, vamos fazer um questionário, não sei o que, se vocês foram aprovados. Tanta dificuldade, meu irmão, tanto desafio, que é o normal, né? Assim, da história e tal. E a gente foi ali, irmão, mas foi com tanta força. Amigo já me pediu para escrever. Eu disse, não, bicho, se um dia tem que acontecer, vai acontecer sem escrever. E eu peço até que ninguém escreva. Assim, amigo, rapaz, conta a história do Manda Verde, uma história tão bonita e tal. Eu, não, eu quero chegar de um jeito que realmente não foi o Jorge, assim, do jeito que é natural, até porque eu não queria, apesar de precisar de ajuda, apesar de precisar de apoio, mas eu queria que fosse uma consequência, assim, de uma consolidação do Manda Ver, né? E foi isso. Quando foi em dezembro de 2019, estava lá no palco do Day Wall, e quando foi em março, né, acho que março do ano passado, a gente estava lá na Globo, rapaz, pulando de alegria, feliz, né? E dizer, bicho, já imaginou se eu tivesse desistido? Aí você passa um filme na cabeça, né? Aí imaginou se eu tivesse parado? Já imaginou aquele dia que eu tava sem dinheiro e que eu tava louco para dizer não aguento mais, né? Então você começa a rememorar esses grandes desafios da vida e também a dizer, bicho, valeu a pena. É, como valeu a pena tá por isso e ter superado todos os processos sem se revender, sem se corromper, né? Jogando o sonho lá para cima, jogando a visão, honrando os valores e os princípios que eu sempre carreguei na minha vida. E isso para mim foi uma experiência que eu vou levar para minha vida, né? Uma experiência que mudou a nossa vida como instituição. Para a gente finalizar aqui, eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Um é que você conheceu o Flávio Augusto, né, cara? Eu acho que é uma das grandes referências no ramo tanto de empreendedorismo mesmo e empreendedorismo social. É um cara que é muito visionário, né? Para quem não conhece, que eu acho muito difícil, né? O pessoal conhece muito ele nas redes sociais pelo geração de valor, o dono que comprou o famoso cara que comprou o Orlando City, transformou lá, tá tentando transformar e vem transformando o futebol. E eu vejo que você fala muito dele, de conexões que você fez na sua vida. Como foi que você fez essa conexão até o Flávio Augusto? Isso é um ponto que eu acho que também um dos meus ídolos assim, na área de empreendedorismo, na área de gestão. Encaixando com isso e fazendo essa somatória de tudo que a gente já falou aqui, que você foi no Day One, foi lá na Globo, conheceu o Luciano Huck, entrou no Gerando Falcões e tanta gente que você tem conhecido ao longo dessa sua trajetória na assistência social, mesmo sem ser secretário, você sempre esteve ali à frente de causas sociais. Eu gostaria de perguntar o seguinte: você acha que o empreendedorismo social no século que nós estamos vivendo, nos próximos, é uma coisa que vai interligar pessoas, ligar mundos, isso vai ser moeda de unidade no nosso globo, no nosso país, seja lá o que for? Rapaz, primeiro esse ponto com o Flávio Augusto, né? Foi através. Eu já ouvia os podcasts do Flávio, chorava que só, tinha dia que estava só sofrendo, mas é que ele me falava coisas que entravam na minha alma e me carregava aquelas frases, cada palavra, né? Que você está apaixonado, né? Você está ali decidido a perseguir uma visão e vencer. Foram palavras que me manteram de pé muitas vezes. E através do Edu, rapaz, recebi a oportunidade de conhecer o Flávio Augusto em 2019.
Eu abri o evento do Flávio, né, no Powerhouse, que hoje é a maior plataforma de empreendedorismo no Brasil, uma das melhores também no mundo. E eu fui lá, pai, eu, Rick Chester e Flávio Augusto subindo no mesmo palco e abrindo o Powerhouse. Para mim foi impactante. E ao mesmo tempo, a minha vibração não era porque eu estava só conhecendo o Flávio, me conectando com tanta gente boa. Era porque era um pódio emocional, sabe? Era dizer, pô, já vida mesmo, eu consegui, maluco. Assim, eu perseverei e venci, sabe? Eu continuei enquanto todo mundo quis desistir ou até quis desistir, sabe? E isso você vibra, Caio, você leva isso com, com força, né? Com glória, né? Você leva isso com paixão, com amor. E o empreendedorismo social, sinceramente, na prática, vai ser a ponte de unir a gestão pública com o setor privado e causar revoluções reais dentro de lugares que antes não havia essa conexão entre os três mundos, né? Iniciativa privada, terceiro setor e o setor público. E o terceiro setor vai ser esse elo, sabe? De olhar na ponta, né? De trazer aquela dificuldade da ponta, né, que muitas vezes não chega diretamente ao poder público, ou também amolecer muitas vezes o coração da iniciativa privada, né, de não querer injetar recursos, não querer investir nas causas sociais, e o terceiro setor ele vai fazer isso muito bem, sabe? Eu tenho certeza, porque na prática foi assim comigo, e agora na gestão pública, né, tem que continuar sendo assim para quem está aí na parte do empreendedorismo social agora. Que bom, eu também acho isso. Eu torço muito para que a gente consiga uma revolução cada vez maior nessa área. O nosso podcast vai chegando ao fim. Eu queria agradecer muito. Com o Carlos Jorge aí teria uma dúzia ainda de assunto para a gente comentar, mas eu não vou querer lhe atrapalhar. De fato, sei que você tem aí seus afazeres de secretário. Queria agradecer muito, de fato, você ter vindo aqui, ter reservado aí uma horinha na sua agenda e ter batido esse papo com a gente. É importante para a gente hoje, que vê você na gestão pública, conhecer mais um pouco de alguém que está aí na liderança. A gente vê esse seu cuidado de nunca tentar misturar, nunca quis misturar, na verdade, né? Qualquer tipo de querer alguma coisa com essa luta que você estava correndo atrás sempre. Eu acho que é muito válido. E eu acho que fica aí um ensinamento de vida nesse nosso podcast. E eu queria agradecer muito da sua presença. Deixa as portas abertas quando você puder ter tempo aí da gente vir conversar outras coisas. E eu peço também que você faça aí essa ponte com a presidência do Manda Ver, para quem sabe a gente também ter ela aqui para a gente conversar, tá bom? Farei sim, irmão. Obrigado pelo carinhoso convite. Você foi um dos primeiros caras, reforço aqui, que abriu portas para a gente, né, na área da comunicação aí. E eu só tenho gratidão, irmão. Que precisar sempre de mim, eu vou me esforçar a atender rápido. No dia quando conseguir, mas sempre vou atender um pedido seu carinhoso para a gente sempre estar junto aqui. Fica Nada, com Deus. você foi muito carinhoso também em ter respondido e não foi demorado não. Não foi demorado não. Obrigado mesmo. Um abraço aí na sua família, em todo mundo que está no Manda Ver e que faz parte da sua parte. Boa sorte, sucesso. E para você que nos assistiu, que nos ouviu, esse foi mais um feedback. Até a próxima semana e tchau.